E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Aqui quem fala é o Danilo Figueiredo, como vocês estão? Estamos aqui em mais uma gravação. Vocês não sabem disso, mas essa semana teremos 3 gravações. Só que serão episódios que vamos publicar em 3 semanas, né? Então estamos só adiantando as questões. E depois de um período sabático, estamos de volta com o nosso querido correspondente internacional, Guga Chakra. Como é que você está, Guga? Olá, não sei, quem que é mais o O cabelo jornalista tá igual, hein? O cabelo tá parecido. um bocado, né? Tá um pouquinho assim parecido realmente com o Guga Chakra, mas não estou em Nova York, falo diretamente da cidade do Porto, em Portugal. Estou bem. Olá, Danilo. Olá, o pessoal dos estúdios da Blick. Olá, todos os ouvintes que nos estão ouvindo. Para mim, ainda isso é um podcast, isso não é um videocast, então, para mim, na minha cabeça, vocês não estão me vendo, né? Apesar de tentar parecer um pouco mais adequado, né? Assim, a minha postura, o, o cabelo já nem tanto, mas a barba ainda tento por manter bem feita. Antigamente eu parecia um desabrigado, né? Agora já tento parecer que tenho pelo menos uma residência fixa. Estamos bem após um período sabático, né? Somente do podcast, mas ainda assim com muito trabalho por fora, né? Porque afinal nós não vivemos do podcast, estamos aqui por puro prazer e gosto. Ainda. Como sempre, muito bem. Ainda, né? Quem sabe, oxalá, quando tivermos aí o Apoias novamente. Assim, gente, honestamente, a gente está aqui pelo gosto da coisa, não é que vamos um dia pensamos em viver disso. E se vamos ou não vamos, com todo respeito, é, que se ferre, que se. Com F, aquela palavra com F. Aqui é pelo prazer mesmo e pelo gosto. Mas estamos bem para mais um dia de gravação aí. E vamos falar de uma grande equipe do interior de São Paulo que está realmente dando o que falar, não é mesmo, meu caro amigo Danilo? É isso aí, o Fábio citou o Apoia-se, né? Estamos gravando no dia 9 de setembro, a gente vai reativar o nosso Apoia-se essa semana. Muito provavelmente essa semana, no máximo mais tardar semana que vem, mas eu e o Thiago estamos trabalhando para essa semana ficar tudo pronto. E daí, obviamente, vamos soltar em nossas redes sociais. E como o Fábio também deu a porta de entrada do episódio, vamos falar sobre o Mirassol, né? O último episódio desse quadro, lembrando aos nossos ouvintes e telespectadores, nós temos um quadro sobre história do futebol, temos vários episódios, estamos falando sobre os clubes do interior de São Paulo, por enquanto, falamos já de alguns clubes mais tradicionais da capital, sem ser os grandes, né? Então falamos de Portuguesa, falamos de Juventus da Moca, da capital, e já falamos de Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani, o Derby de Rio Claro, Bragantino, e agora chegou a vez do nosso querido Mirassol. O último episódio desse quadro foi sobre o Botafogo, inclusive foi uma audiência muito, muito boa, assim, né? Eu lembro que pra fazer o episódio sobre o Botafogo, eu pesquisei qual clube a gente faria, né? E daí eu descobri, na pesquisa, que o Botafogo é um dos clubes do Brasil, assim, tirando os grandes, evidentemente. O Botafogo de Ribeirão, de Ribeirão Preto é um clube que tem entre as 25 maiores torcidas do país, assim. Isso é uma coisa bastante surpreendente. Então eu decidi, naquele momento, eu conversei com o Fábio e a gente decidiu fazer sobre o Botafogo e de fato a audiência foi bem, bem positiva. Então, depois desse grande episódio, chegou a vez da gente falar do Mirassol, que é um clube, como o Fábio falou, que está fazendo uma campanha na primeira divisão do Campeonato Brasileiro excelente. E, assim, pega de surpresa os desavisados, assim, porque tanto eu como o Fábio que acompanhamos o futebol paulista, assim, com uma certa açoidez, a gente sabe que o Mirassol vem fazendo umas campanhas, e é um clube bastante organizado, pelo menos na última década, assim, né? Então a gente sabia que o Mirassol não faria feio o campeonato. Mas, de fato, a campanha tá muito impressionante, assim, tá? Hoje ocupa a sexta Danilo, colocação, né? Oi, fala, Fábio.
Eu acho mais do que não fazer feio, eu diria que está fazendo uma campanha surpreendente mesmo. Sim, muito boa. Eu, na minha perspectiva, eu vi o Mirassol como ok, vai ser uma equipe que vai se perpetuar no Campeonato Brasileiro, não vai ser aquela equipe que vai subir e depois vai descer como uma passagem meteórica, né, no sentido de uma rapidez Hum, no Campeonato Brasileiro, mas tem feito uma campanha que tem desbancado grandes clubes brasileiros, clássicos clubes brasileiros, como o próprio Corinthians. Tudo bem que o Corinthians realmente não está no seu melhor momento futebolístico, mas ainda é o Corinthians. independentemente disso, ainda é o Corinthians e passou por e está acima de outras equipes que estão equipas, nossa, eu me entreguei de outras equipes brasileiras, é óbvio que é brasileiro, mas de outros times de futebol que estão em um bom momento, né? E o Mirassol demonstrou que conseguiu estar acima deles. Claro que eu acho que também deve ter um fator de como eles estão na Série A e estão no ano do seu centenário e toda aquela questão. Acho que tem todo um gás a mais que eles estão por dar, né? Um empenho maior a ser dado. Mas de qualquer das maneiras, é realmente louvável o que o Mirassol tem feito nesse Campeonato Brasileiro. Pois bem, e então, introdução feita, né? Eu tenho vários comentários para fazer, mas vamos fazer ao longo do episódio para não adiantar, né? Vamos, obviamente, falar do início, né? Da fundação, do amadorismo, do período que o clube ficou como amador, e depois das primeiras décadas como profissional. O Mirassol, olha que curiosidade, o Mirassol foi fundado no dia 9 de novembro de 1925. E o que aconteceu no dia 9 de novembro também, Fábio? Esse que vos fala nasceu, né? Faço aniversário no dia 9 de novembro. Não de 25, mas de 91. Ai, Mas de qualquer forma, é uma coincidência interessante que eu não sabia e eu fui estudar. Falei, que legal. olha, que bom, obrigado ao Mirassol, porque eu realmente sou péssimo. Fato curioso, eu sou um historiador que não é muito bom com datas, e não me lembro do aniversário do meu colega de podcast, mas eu tenho certeza que o Danilo tampouco sabe o meu. Pois é, eu também não sei, mas é a vida, né? O Facebook também pra lembrar. No, Danilo, você ainda tem Facebook? Não, não tem. Infelizmente eu perdi a senha do meu faz uns 6 anos atrás e não consegui reaver o meu Facebook nunca mais. Pois bem, então é um fato curioso, né? Pelo menos dentro desse podcast. E como o Fábio disse, esse ano de 2025, portanto, é o centenário do clube, né? Logo no seu momento mais glorioso de sua história. Muito interessante. O clube foi fundado na cidade de Mirassol, né, o mesmo nome, e foi o objetivo desse início do Mirassol foi o clube representar a cidade em torneios regionais. Torneio esses, porém, amadores. Então, assim, o clube passou as primeiras décadas da sua vida como um clube amador. E ele só foi se aventurar no profissionalismo em 1951, disputando o segundo nível da, do Campeonato Paulista, né? O que seria o equivalente à atual A2, né? Paulistão A2. Porém, o clube claramente não tinha as condições necessárias para disputar um campeonato a nível estadual, condições econômicas mesmo, de conseguir ir para lá e para cá, por exemplo, num estado tão grande como São Paulo, em 1951, né? Não é uma tarefa fácil. E o clube não estava preparado para isso, e o clube, portanto, voltou ao amadorismo já em 1952 e permaneceu nessa versão amadora até 1960. Em 1960, já mais organizado, o Mirassol retoma essa possibilidade de disputar o estadual de uma forma profissional e inicia, portanto, o Paulista na terceira divisão, que era naquela época a última divisão dentro do torneio estadual, né? Já no primeiro ano de disputa, o Mirassol consegue o acesso, se classificando para a segunda divisão da época. Em 1962, na cidade de Mirassol, é fundado um outro clube, um clube bastante popular, inclusive, conhecido pela sigla, né, GREC, que significa Grêmio Recreativo e Esportivo Cultura. Esse clube, como eu falei, bastante popular, um clube bastante torcida, ele passou a disputar o campeonato da segunda divisão do Paulista junto com o Mirassol. Então, a cidade de Mirassol era contemplada com dois clubes, e ambos populares, né? Então, o campeonato de 62 e o campeonato de 63 foram campeonatos paulistas, da A2, né? Da segunda divisão, na verdade,
com esse nome, segunda divisão, a cidade de Mirassol tinha 2 clubes. E a existência desses 2 clubes criou, evidente, uma rivalidade dentro da cidade de Mirassol. Como acontece, a gente explicou em outros episódios aqui, o melhor dele para exemplificar, talvez Campinas, mas também outro que eu acho que exemplifica bem essa questão em si é Rio Claro, né? Que tem O Derby Rio Clarense. o derby Rio Clarense, que acaba na região sendo um derby muito grande, assim, né? Porque Campinas ainda tem outras cidades muito importantes no futebol bem próximas, assim, né? Com clubes que se tornaram grandes a níveis estaduais rápido, assim, também, como o Paulista de Jundiaí, que é bem pertinho, assim. Então, o derby Rio Clarense se parece mais, na minha opinião, com o que seria esse derby naquela época, evidentemente, de Mirassol. Em 1964, as 2 diretorias, tanto desse novo clube formado quanto do Mirassol, eles fizeram uma reunião em conjunto e chegaram ao entendimento que seria melhor fundar um clube de Mirassol único, né? Unir, portanto, fazer uma fusão, né, das 2 agremiações. E daí surgiu o Mirassol Esporte Clube. Por que essas 2 diretorias entenderam isso? Porque eles podiam entender que essa rivalidade seria sadia para ambos os clubes, como acontece em tudo quanto é lugar, né? A gente já falou várias vezes que tanto eu como o Fábio concordamos que Palmeiras e Corinthians só são tão grandes porque um existe junto com o outro, né? O Corinthians, a grandeza do Corinthians aumenta a grandeza do Palmeiras e vice-versa. Só que a diretoria do Mirassol e do Graek, eles não entenderam dessa forma. Eles acharam que essa rivalidade podia diminuir essas 2 equipes, né? Diminuir, enfraquecer perante ao cenário estadual. Talvez possa fazer sentido, né? Já que eram equipes de menor expressão naquele momento e tudo mais. Comparar com Palmeiras e Corinthians é mais complicado, né? Mas, de qualquer maneira, foi a decisão que as diretorias tiveram. Então, fundou-se naquele momento a fusão entre os 2, o Mirassol Esporte Clube, de uniforme azul e branco, e que existiu por 18 anos, disputando 11 campeonatos paulistas. Então, é um segundo momento do Mirassol, esse Mirassol que a gente tá contando a história aqui. Quer falar, Fábio, ou só foi com o seu cabelo? Não, só fui dar uma ajeitadinha no cabelo mesmo. Pode Pra continuar. continuar bonito na câmera. Exatamente. Vai ficar bonito do teu lado aqui, que fica uma imagem bonita de se ver pro pessoal de casa. Pois bem. Em 1981, essa união foi desfeita e o Graik acabou, né? Deixou de existir, não passou a continuar nem no amadorismo. E o Mirassol voltou a ser o Mirassol Futebol Clube, de uniforme amarelo e verde, tradicional até hoje, né? E o Mirassol Futebol Clube retorna direto para a 3ª divisão do estadual. Isso já em 1981, né? E daí a gente passa por um outro momento da história do Mirassol, que já é um momento mais contemporâneo, né? Que é o momento de ascensão do Mirassol, né? O início desse desenvolvimento, a saída do amadorismo, a saída de um profissionalismo de menor expressão para um profissionalismo de ascensão muito clara, né? Então a gente chega ao ano de 1997 e o clube consegue o tão sonhado acesso ao Paulista da A2, né? Então, e de quebra, esse acesso vem não só com o acesso em si, como um título, né? E o clube vence a final da A3 contra a tradicional União Barbarense, que é um clube muito grande, assim, tipo, a nível estadual, né? Um clube grande no sentido de ser muito tradicional, né? A nível estadual, a União Barbarense é, assim, muito conhecida ao estado todo, né? Então, ganhar da Barbarense na final não é para qualquer um, assim. Inclusive, a Barbarense, salvo engano, esse ano foi campeão da A4, né? Uma final contra o Paulista de Jundiaí, justamente. Não foi o Paulista que ganhou? Não, acho que foi a União Barbarense. Eu teria que confirmar, porque eu peguei meio no ar, mas Olha que, o Paulista ganhou olha que eu a tenho quase Bezinha certeza ontem. que o Paulista. Ontem não, ano Ah, pode passado. ser. Ontem, ano passado, É, é, pode ser, é verdade, é verdade. É é. porque eu me lembro que o Paulista tinha ganhado um título, acho que foi a 4 mesmo, a segunda divisão, se não me engano, Isso, e ganhou a recentemente. Bezinha, subiu pra 4, e daí chegou na final com a União É, Barbarense. E a Barbarense eu tenho quase certeza que ganhou a final. Daí os dois estão na 3 agora, né?
uma ascensão muito interessante. Ambos clubes tradicionalíssimos Uhum. do estado de São Paulo, do futebol paulista, sem sombra de dúvidas. Sim, sim, exatamente. Então esse título de 97 contra a Barbarense é um título grande, pensando inclusive nesse processo de ascensão, porque a Barbarense não é um forasteiro qualquer, ele é um adversário muito tradicional, de fato. E daí, a partir desse momento, a partir, portanto, de 97, né, com esse título, o clube passa a viver altos e baixos na A2, né, então por várias campanhas boas na A2, outras campanhas não tão boas também na A2, mas permanecendo ali. Mas os altos e baixos normais, que eu e o Fábio já falamos em outros episódios, né? Que clubes com orçamento menor, com clubes que estão buscando se erguer de uma maneira orgânica, né? Sem uma injeção absurda de dinheiro, como foi São Caetano e tudo mais. Uma forma mais orgânica mesmo. Esses clubes passam a ter essa gangorra, né? É comum. E especialmente como o Fábio já citou várias vezes, né? Às vezes tem um jogador bom que faz a diferença, esse jogador é vendido para repor esse cara depois é difícil e tudo mais. Então essa gangorra acaba sendo bastante comum. E o Mirassol passa por esse processo a partir de 97. É uma ascensão clara, mas uma ascensão não tão linear assim, né? Então chega 2003, por exemplo, o Mirassol cai para A3 e retorna já em 2004, né? Então você vê que no meio do caminho ali tem um descenso que não aconteceria com um time grande, por exemplo, um time de torcida e tudo mais, mas que é mais comum em clubes com uma com uma com orçamento especialmente menor, né? Mas 2004 volta e se consolida na A2. Então, a partir de 2004, o clube não cai mais e se consolida de fato como um clube de A2, né? Isso é interessante, a gente fala em outros episódios também. Tem clubes do interior de São Paulo que demoram mais ou que no início da vida chegam para A2 e depois caem e nunca mais voltam, etc. Assim. Então, a ascensão do Mirassol é bastante progressivo, assim, meio que pé no chão, digamos, e quando o time se consolida na A2 ele fica, né? Então se ele faz parte de um segundo escalão da elite paulista, assim, né? E daí a gente chega ao ano de 2007. Então você pega o primeiro o título de 97, dá 3, a ascensão para a primeira divisão vai vir 10 anos depois, mas nesse período é um período de consolidação do Mirassol na A2, né? Que faz parte do processo, um processo orgânico, portanto, né? E então, em 2007, a gente chega com o acesso do Mirassol da A2 para a primeira divisão do Campeonato Paulista. O Mirassol acabou na terceira colocação. Naquela época, classificavam mais times do que hoje em dia, né? Hoje em dia, na A2 sobe só o campeão e o vice, né? E daí, a partir de 2008 até 2012, o Mirassol ele passa a viver a sua maior glória até então, né? Um momento de maior grandeza e estabilidade até então. Então, o Mirassol faz uma série de boas campanhas no campeonato estadual da primeira divisão, né? Do Paulistão. E passa a ser um clube conhecido já a partir de 2008, 9, 10, 11, em todo o estado, né? Então, sai de um nicho de A2, sai do nicho de quem gosta mais de acompanhar o Campeonato Paulista e passa a ser algo que aparece mais para todo o público, né? Então, passa a ser um clube conhecido e sempre elogiado por ser bastante organizado, claramente um clube que era de uma menor expressão, de uma cidade bem pequena, mas que era muito evidente que era um clube organizado que estava trabalhando para subir cada vez mais, né? Então, nesse meio tempo, né, nesse recorte que a gente está falando agora, o Mirassol disputou duas quartas de final do campeonato, do Campeonato Paulista e chegou a várias, acho que por 4 vezes, no Campeonato Paulista do Interior, que é a partir de, acho que 2008, 2009, tem a disputa chega nas quartas de final, os clubes que vão sendo eliminados, que fazem parte do interior, disputam o Campeonato Paulista, um outro quadrangular final ali, né, no Campeonato Paulista do interior, né, tendo, portanto, 2 títulos, né.
Só que os clubes da capital, se forem eliminados, não participam desse outro campeonato, evidentemente, né? Em 2011, o, 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 o Mirassol chega nas quartas de final, por exemplo, se estabelecendo como uma certa elite do interior ali, e é eliminado pelo Palmeiras nessa fase, né, em 2011. Mas que até então, até 2011, era a melhor campanha. E hoje a gente exalta bastante isso, né? Os clubes que têm chegado nas quartas de final do Campeonato Paulista são os clubes claramente mais organizados hoje. Estamos falando de 2025. Ah, Normalmente chega Red Bull Bragantino, né? Novo Horizontino, Mirassol, São Bernardo, que são de fato os clubes mais organizados do interior paulista, né? Daí, ocasionalmente, Ponte Preta, Guarani e tudo mais. Isso daí são clubes com mais camisa. Então, isso em 2011 mostra também como o Mirassol estava numa ascensão muito clara, assim, né? E como esse processo é bastante valioso, né? E de quebra, né, essa grande campanha de 2011 faz com que o Mirassol, nesse ano, consiga se classificar para a Série D do Campeonato Brasileiro, a quarta divisão, né? Que ainda é assim hoje em dia, né? Naquela época já era assim, que para você se classificar a Série D é um campeonato que não tem vagas fixas, né, de um ano para o outro. Para você se classificar para a Série D, você precisa necessariamente ir bem no estadual. E daí depende de cada estadual, significa o que significa ir bem, né? Normalmente é passar da primeira fase, né? Então, no caso de São Paulo, isso é uma coisa bastante difícil, já que a gente tem um estadual muito difícil em São Paulo, né? Então, você pega os clubes menores, tem que jogar com os quatro grandes, tem que jogar contra o Bragantino, contra o Ponte Preta, contra o Guarani, mas é um processo difícil, né? Então, Danilo, pode falar, Fábio. aproveitando já aqui um pouco o gancho sobre o que você está falando sobre justamente o campeonato da Série D, realmente a trajetória do Mirassol está demonstrando um pouco isso, obviamente, quando chega a Série D, é o resultado de um esforço que vem lá desde 97. Só pegando um gancho com relação a isso, uma informação sobre esse título de 97, a partida foi contra o União Barbarense, foi realizado no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. União perdeu o jogo por 1-0. O árbitro foi Flávio de Carvalho, com o resultado para o Mirassol, que conquistou o título de campeão paulista da Série A2. Eu sei que é um pouco técnico o que eu estou a dizer, mas obviamente para o torcedor mais assíduo do Mirassol, com certeza ele deve lembrar e guardar essas informações com o máximo de carinho. Entretanto, com a sua ascensão ao futebol paulista na parte mais a elite, por assim dizer, a gente precisa também relembrar que o futebol paulista, e agora sim, vocês podem depois me acusar, falar de clubismo, de regionalismo, seja o que quiser, mas vamos combinar uma coisa: o Campeonato Paulista é o único campeonato em que realmente se tem algum tipo de disputa um pouco mais a sério dos estaduais. Eu já mencionei isso aqui no podcast. Teve uma vez que eu estive conversando com um amigo meu mineiro e a gente estava conversando que é extremamente chato o Campeonato Mineiro, porque ou é Atlético ou é Cruzeiro, e quando dá muita sorte, o América. E tem um casos pingados ali como é que chama aquele clube que também foi até a Série A, Na época, Ipatinga, Ipatinga, né? Ipatinga. Ipatinga, que subiu também, ganhou um campeonato, acho que de 2005. O Campeonato Paulista, por si só, por ele ter quatro grandes e outros clubes tradicionalíssimos do futebol brasileiro, como Portuguesa, Ponte Preta, Guarani, esses clubes são pequenos. Portuguesa, vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 96. Guarani, campeão, acho que de 87, 82. Eu Guarani, já não lembro. brasileiro, 78. 78, olha, já estava falando E besteira. vice, e vice, e vice, segundo os torcedores do Guarani, vice-campeão em 86 contra o São Paulo, roubado. Segundo os torcedores do Guarani, velho. Outra questão também importante: já tivemos o União São João, que também foi um clube tradicionalíssimo no futebol, Campeonato Brasileiro de Série A. O Campeonato Paulista, por si só, ele realmente tem essas variedades que realmente distinguem um pouco dos outros campeonatos. Podem falar depois, falar que eu estou trazendo regionalista, eu vou compreender, mas a verdade é esta, né? Não é verdade, mas pensam, os fatos são esses.
E colocar isso dentro do contexto no qual estamos a falar do Mirassol, justamente, enaltece ainda mais o que foi a campanha do Mirassol e o crescimento exponente que eles tiveram nos últimos anos para cá. É óbvio que o campeonato brasileiro da Série D ele tem suas frações, né? Acho que, se não me engano, por norma, tem que ter um pouco, separar um pouco para cada canto do Brasil, para cada estado do Brasil, mas você conseguir se classificar num campeonato brasileiro de Série D através do Campeonato Paulista é realmente algo de ser admirado, para dizer no mínimo, né? Há outras maneiras, evidentemente, de você poder se classificar, por exemplo, para o Campeonato da Série D ou para a Copa do Brasil, que é justamente a Copa Paulista, que está a decorrer agora nas quartas de finais. Agora já estamos nas quartas de finais. Evidentemente que o Mirassol não está nesse campeonato, até porque ele não teria agenda para tal, né? Até porque ele é um clube de Série A, não tem um porquê ele competir na Copa Paulista, mas pronto, mais uma das vezes que só para dar um panorama geral para os ouvintes, para eles perceberem o quão importante é essa ascensão do Mirassol e justificar até mesmo o porquê que estamos a fazer um episódio só sobre o Mirassol, já que é uma das temáticas do nosso podcast, fala sobre clubes de futebol. Claro que, evidentemente, não vamos ficar focados nos 12, 13 grandes brasileiros. Pois bem, e esse ano de estreia do Mirassol na quarta divisão nacional mostra também a própria disputa do Mirassol nesse campeonato, mostra como a ascensão era orgânica e não era por acaso, assim, né? Que logo na primeira vez que o Mirassol disputou o campeonato nacional, chegou nas quartas de final, que é justamente a fase que garante o acesso àqueles que passarem, né? Então, se você passa das quartas para semi, você sobe para a terceira divisão já nacional, né? Então, o Mirassol chegou nas quartas de final contra o Oeste de Itápolis e perdeu a decisão nos pênaltis apenas. Então, ficou a uma disputa de pênaltis de chegar numa terceira divisão logo no seu ano de estreia na quarta divisão, né? Então, foi um ano mágico para a torcida do Mirassol naquele momento, especialmente porque é uma ascensão organizada, né? E não uma ascensão inorgânica, né? Com alguém botando dinheiro do nada e tudo mais. Então, eu acho isso um ponto bem importante. É uma ascensão construída, pensada, assim, né? E que daí, portanto, ela dura mais tempo, né? Porque ela é mais organizada, mais planejada e tudo mais. Em 2012, o Mirassol consegue uma nova classificação para a Série D. Mas dessa vez, porém, o clube acaba caindo na primeira fase ainda da disputa nacional. Que também tem um pouco a ver com aquela instabilidade que eu e o Fábio vivemos falando aqui. É, e essa instabilidade permaneceu em 2013, quando o Mirassol acaba caindo para A2 do Campeonato Paulista, né? Então, chegou num topo em 2011 e meio que se perdeu um pouco ali, o que novamente é comum, acontece em vários clubes dessa magnitude que estão tentando se desenvolver ali. Portanto, em 2013 o clube cai para A2 do Campeonato Paulista e permanece na A2 até 2016. E daí o Mirassol em 2016 consegue uma nova boa campanha na A2 e sobe novamente para o primeiro nível estadual, onde permanece até então. E daí a gente agora vai entrar num novo ponto do episódio, que é justamente a consolidação do Mirassol no Campeonato Paulista. Então, antes a gente estava falando sobre uma ascensão do Mirassol a nível estadual. Agora a gente vai falar da consolidação do Mirassol a nível estadual, ou seja, já é um clube da primeira divisão no Campeonato Paulista, ponto. E agora uma ascensão nacional, né? Que é o que o Mirassol vive hoje, né? Então, o Mirassol está na primeira divisão no Campeonato Estadual desde 2017, portanto. Em 2020 e 2021, o Mirassol consegue chegar nas semifinais do Campeonato Paulista, eliminando clubes como São Paulo e Santos, por exemplo. Na campanha de 2020, por exemplo, o Mirassol elimina o São Paulo nas quartas de final e chega na semifinal contra o Corinthians e perde pro Corinthians. O Corinthians ganha, mas ganha por 1-0. Ou seja, o Mirassol vendeu caro a derrota ali, né? Não foi uma semifinal tranquila pro Corinthians.
O Corinthians ganhou, o Mirassol foi eliminado, mas o Mirassol caiu lutando ali, né? Que tomou 3, 4 e tudo mais. Então o Mirassol já mostra uma clara ascensão e força a ponto de ganhar de um São Paulo, de disputar, entre aspas, de igual para igual com o Corinthians, de vender cara a derrota pro Corinthians e tudo mais, né? O ano 2020, especificamente o ano 2020, foi mágico e até aquele momento o maior ano da história do clube, tanto por conta do que a gente acabou de falar do Campeonato Paulista, mas também por conta da campanha novamente na Série D do Campeonato Brasileiro. Ano que novamente o clube voltou a disputar a Série D por conta da ótima campanha no Campeonato Paulista. E nessa campanha o Mirassol foi campeão da quarta divisão brasileira, né? Então é o segundo título da sua história e logo um título nacional, um título de muita importância, que obviamente classificou o clube para a terceira divisão. E que assim, é um título nacional, né? Tem muito clube grande do interior de São Paulo que não tem, e o Mirassol tem. E na campanha o Mirassol tirou do caminho nas oitavas de final o tradicional Brasiliense, né? Clube muito famoso no início dos anos 2000. Nas quartas de final tirou o Aparecidense de Goiás e na semifinal tirou o Altos do Piauí e foi campeão em cima do Floresta do Ceará na final. Então, uma campanha, e também um outro ponto importante, que para um clube de menor orçamento é importante, que foi disputar oitavas de final no centro do país, foi disputar também no centro do país, em Goiás, né, as quartas, depois foi pro Nordeste jogar a semifinal em Piauí, foi pro Nordeste, no Ceará, que é bem longe, né? Saindo de São Paulo. Então, essas viagens. Pensa, a gente vive ouvindo o treinador da Série A reclamando que tem que ir pra Fortaleza jogar e tal, para ir pro Nordeste jogar, ou ir pro Sul, pra Caxias e tal, que é muito longe, muitas horas de viagem, blá blá blá. Imagine pro Mirassol, que tem um orçamento muito menor do que os clubes da Série A, né? Então. Isso também entra em jogo, né? Então, ganhar contra o Floresta não é só jogar contra o Floresta, tem que jogar contra a Viagem e tudo mais. Obviamente é a mesma coisa pro Floresta, né? Danilo, Pode falar. só para fazer um adendo daquilo que você tem falado, às vezes eu tenho umas discussões com os meus colegas, amigos europeus com relação a essa questão, e eu dou o seguinte exemplo. Imagina você ser uma equipa, nesse caso, vou dizer uma equipa de futebol da terceira divisão, e todo ano você tem que jogar uma Champions League. E eles, como assim? Não, porque o Campeonato Brasileiro da terceira divisão não deve ser a mesma da Champions League. Eu falei, não estou falando de dificuldade. Mas imagina você ser do Benfica, tendo na terceira divisão, com um orçamento de terceira divisão, e ter que viajar para Moscou para jogar contra o CSK da vida. Uhum. De Portugal a Moscou. Aí eles conseguem ter uma noção, mais ou menos, da questão da dimensão do Brasil e o quanto é difícil essas coisas. A logística dos campeonatos por si só. Em clubes como... em campeonatos, perdão, como... segunda e terceira divisão, quarta não, até porque quarta são mais regionais e depois só nos Uhum. últimos momentos, né? Que aí já começam os clubes de várias partes do Brasil, até para evitar ficar esse deslocamento excessivo de joga no Rio Grande do Sul, vai para o Ceará, depois vai para o Uhum. Acre. Mas quando você vai jogar campeonato de segunda e terceira divisão, é muito comum que esses clubes tenham que fazer, acho que até mais movimentações pelo país inteiro. Lembrando que o Campeonato Brasileiro da Série A, querendo ou não, está naquele eixo litoral, né? Uhum. Tudo que Uhum. vem lá do Ceará até o Rio Grande do Sul. A gente não sai muito da costa, o que ainda assim é algo expressivo por si só. Mas quando estamos a falar de campeonatos de série de nível 3 e 2, aí você vai ter que ir para o Maranhão, você vai ter que ir para o Pará, vai ter que ir para o Amazonas, você vai ter que ir para o Mato Grosso, e aí já vai começando a zigue-zaguear o país como um todo. E neste caso, é o que eu digo, os europeus têm a sorte de só jogarem a Champions League e aí tem que se locomover grandes distâncias. Porque fora disso, o Campeonato Português,
tirando os Açores e a Madeira, qualquer clube faz muito bem o campeonato de busão. Pois é, pois é. A primeira rodada da segunda fase da terceira divisão foi disputada agora no fim de semana, foi Brusque, de Santa Catarina, contra Náutico Catarina. Em Brusque, e o Náutico ganhou, né. Então, assim, o pessoal do Náutico saiu de Recife para Brusque, né. Esse saiu de busão, saiu com 4 dias de É, antecedência. Não, exatamente. óbvio que eles não fizeram isso, porque é impraticável fazer Sim, sim. nessas distâncias. Os jogadores de futebol ainda chegam cansados, é impossível, óbvio que não. Coitado do Náutico, que também é um grande clube, acho que é injusto estar aí na terceira divisão. Fica aqui. Mas apesar de tudo, eu sou Santa Cruz em Pernambuco. Ah, eu também. Não, não A gente nego. finalmente a gente concorda com alguma temática no futebol, velho. Sempre tem que ter alguma paz dentro da guerra. É isso aí. Pois bem, mas eu gosto do Náutico, eu acho um clube simpático também. Eh, e com uma torcida muito apaixonada. Enfim, pois bem. Gosto do futebol pernambucano como Isso, um todo, isso. que aliás é uma injustiça nós não ainda termos feito nenhum episódio sobre o futebol pernambucano. Quando sairmos de São Paulo, faremos. Pois bem, então a gente chega no fim do ano de 2020, o Mirassol campeão da Série D, tendo feito um Campeonato Paulista excelente, e a gente entra no ano de 2021 com outro ano muito bom. Novamente o Mirassol chega na semifinal do Paulista e tudo mais. Novamente faz um ano impressionante, assim, sabe? Eh, então a gente tem no o maior título da história do Mirassol, até então, havia sido o campeonato da Série D. A gente chega o ano de 2022, o clube conquista mais um título, né, que daí até hoje é o maior título da história, que é o Campeonato Brasileiro da Série C. E na campanha o Mirassol teve na Série C é um pouco diferente a disputa, né, tem uma primeira fase de turno único, né, e daí os 8 primeiros se classificam, em vez de ser um mata-mata, é formado um quadrangular com 2 grupos, né, cada um com 4 participantes, os campeões de cada grupo vão para a final, né. Então, nessa Série C, o Mirassol, ele tem no seu grupo o Aparecidense de Goiás, o mesmo que passou na sua campanha do título da Série D, né, o Botafogo de Ribeirão Preto, que a gente já falou aqui, e o Volta Redonda do Rio de Janeiro, né. E E a final então o Mirassol consegue vencer esse grupo, né, e a final da Série C é disputada contra um outro clube muito tradicional também no nordeste do Brasil, que é o ABC de Natal, né. E o Mirassol consegue ser campeão, empatando no nordeste e disputando a final no Maião, na sua casa, né, e vencendo por 2-0. Então, o Mirassol chega em 2023 na Série B, e daí é uma Série B bastante icônica também, para quem lembra, quem acompanha a Série B, que na Série B de 2023 o Mirassol acabou em sexto lugar, um ponto atrás do acesso, né. Então o Mirassol, ele disputa o campeonato muito bem, assim, tem uma campanha excelente na Série B, no ano de estreia da Série B, e é um ano para quem gosta de futebol paulista muito icônico, porque acabou o Novo Horizontino em quinto lugar e o Mirassol em sexto lugar, ambos um ponto atrás do quarto, né. Então o quarto sobe, né, então tanto o Novo Horizontino quanto o Mirassol, o Novo Horizontino também é um clube do interior de São Paulo, ambos ficaram apenas um ponto, um empatezinho já mudava toda a história, né. Então, pode falar. E o Grêmio Novo Horizontino, que é um clube que está ali, já faz o quê? Uns 3, 4 anos, está toda hora quase chegando na Série A. É. É um clube também que se reafirmou e é um clube que tem uma história muito curiosa, né? É um clube até com uma certa história, já um pouco antiga, mas foi refundado, teve uma crise ferrenha no início dos anos 2000, se não me engano, em 2001, teve que ser refundado e um clube que, nesses 20 anos de história recente de fundação, foi também uma ascensão meteórica, um outro clube que também é merecedor de um Uhum. episódio só dele. Sim. O Novo Horizontino, curioso que, assim, ele ficou 3 anos seguidos no mesmo grupo do Palmeiras na
no Paulistão, né? E é bem esse Palmeiras de agora, né? Que tá fazendo campanhas muito boas, blá blá. E daí, assim, era meio azar, assim, do Novo Horizontino. Parecia que até que era mutreta da Federação Paulista, assim, que todo ano tinha um sorteio e caía no grupo do Palmeiras. Daí o Novo Horizontino fazia uma campanha excelente na primeira fase, pum, Palmeiras nas quartas. E perdia, só perdia por causa disso, assim, sabe? Porque claramente era um time bom. Ah, Não joga com o Palmeiras na primeira fase, mas depois pega o Palmeiras, né? isso, Tipo, exatamente, exatamente. coitados. Sim, É marmelada contra o no Grêmio Horizontino. Aí a exatamente. Federação Paulista é palmeirense. Assim, conhecendo a Federação Paulista, não duvido que tenha sido alguma música. Porque assim, como é que sorteio dá sempre a mesma coisa? Mas enfim, beleza, que não quero processos aqui. Nem pra mim, nem pro Fábio, nem pro Lucas, nem pra Blick, então vou falar mais nada. Pois bem, mas o acesso, então, portanto, o Novo Horizontino ficou em 2023 a um ponto da Série A, e o acesso veio na campanha da Série B de 2024, onde o Mirassol foi vice-campeão da Série B. O que eu acho excelente, assim, é uma campanha absurda de boa. Vice-campeão num campeonato que eu e o Fábio a gente já conversou aqui em outro episódio, assim, Série B hoje em dia é um nível de elite do Brasil. O Brasil tem um zilhão de times. A Série B tá entre os 40, né? Então, estar entre os 40 melhores do Brasil e especialmente acabar em segundo dessa segunda divisão, da Série B, é um feito enorme, assim, é enorme. Não sei o que é maior, Agora, vocês... até Pode falar. num nível até de conversa de boteco de bar, eu diria que a Série B do Campeonato Brasileiro é melhor que muitos campeonatos nacionais da América do Sul. Uhum. Né? Obviamente que isso exclui Argentina, Chile, mas acho que o Uruguai, que apesar de ser um país com uma alta tradição futebolística, não propriamente um campeonato forte, né? É. Temos duas, quando muito você consegue até arredondar para quatro equipes que são realmente expressivas a níveis continentais. Agora, se bobear a Série B, é melhor que muito campeonato da Europa Oriental, eu diria, né? Do tipo, com certeza a nossa Série B é muito melhor do que o campeonato do Kosovo, Albânia, Uhum. Bulgária, Moldávia, com certeza é muito melhor. Isso sem sombra de dúvidas. Aliás, um fato curioso é que mostrou que a competitividade dos times brasileiros na Copa do Mundo de clubes se demonstrou altíssima, apesar da falta de cash que nós temos comparadamente com os outros os campeões europeus, né? É loucura. Só para demonstrar isso, né? Porque assim, se nós tivéssemos o dinheiro que os europeus têm, meu filho, o campeonato da Série B seria melhor que a Europa inteira. Sim, sim. Isso é muito sintomático, porque só prolongando um pouco essa divagação, o Palmeiras gastou, assim, o maior dinheiro da história do próprio Palmeiras esse ano, né? Até o Mundial, tinha gasto 500 milhões de reais, né? E daí veio o Chelsea naquela fase e comprou o João Pedro, né? Que acho que estava no Brighton, da Inglaterra, brasileiro, da base do Fluminense. E quanto que o Chelsea gastou nessa compra? 500 milhões de reais, sabe? Então, tipo, a comparação financeira. Isso que a gente tá comparando com o Palmeiras, que é um clube rico. Imagina com o resto, assim, sabe? Então, de fato, lamentavelmente, ainda é um abismo, assim, né? Mas, de fato, a gente. Mas o abismo se demonstrou que se resume apenas na questão financeira, porque os Exatamente. clubes, apesar de não terem jogadores do mesmo nível e clubes com o mesmo dinheiro, o Campeonato Brasileiro demonstra uma alta competitividade que nenhum campeonato nacional, com exceção, ao meu ver, da La Liga e da Premier League, né? Uhum. Não tem, tirando esses dois, os demais, não tem uma competitividade a nível de brasileiro. Ok, Série A também da Itália, é verdade, mas Bundesliga, Campeonato Francês, Liga Portuguesa, com todo respeito, não tem o mesmo nível de competitividade. Pode ter mais dinheiro, mas Uhum. não competitividade. Pois é. Eu tive uma discussão muito calorosa, por assim dizer, com um colega meu português, falando que aquela desculpa clássica do os clubes brasileiros estão saindo melhor na Copa do Mundo de clubes porque nós estamos em final de época e vocês estão no meio. E eu falei, filho, a gente já está no meio e a gente jogou mais jogos que você jogaram no campeonato inteiro.
Uhum. Só para vocês terem uma ideia. Tipo, não era assim, mas sei lá, Sem eles falar nas jogam 40 distâncias, né? jogos, jogam 40 jogos por ano. Naquela altura, o Palmeiras tinha jogado 38, Sim, se era, não me era, engano. era uma proporção assim E mesmo. ainda não acabou a temporada ainda. E o Sim. Palmeiras está. Tudo bem, tivemos agora a pausa das seleções, mas o Palmeiras está jogando ainda, o Corinthians está jogando, né? É. Tá aí a prova, desculpa lá, mas olha, Mirassol maior que muito clube aqui em Portugal. Não vou citar nomes porque eu não quero Pô, magoar nenhum amigo meu. só pra fechar a divagação, Mirassol e Portimonense. Mirassol ganhou uns 8-0, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus, também, né? Pô, bota ali um Braga ali, Daí dá algum jogo, daí Estrela dá da jogo. Amadora. Né? Pelo menos, não, agora Portimonense bota um Rio Ave, vai, um Rio Ave, para começar. Ainda Para acho que o começar Mirassol bem. ganha. Agora, e também acho, mas é uma comparação um pouquinho mais honesta, eu diria, né? Mirassol empatou com o Palmeiras no Allianz, pô. Mas vamos voltar aqui, senão faz uns 5 minutos que a gente tá O divagando. Mirassol também ganhou do Palmeiras uma vez, aí acho que você É, tem que mas comentar a essa gente vai partida falar, também, a Daniela. gente vai falar em curiosidades. Vamos aí, sigamos então. Cheio Foi- de divagações. Pois bem. Então, portanto, em 2024, o Mirassol chega na elite do Campeonato Brasileiro, né? Então, se consolidando como uma força, sem dúvidas, uma força estadual e um clube em grande progressão nacional, né? Então, atualmente, né, nesse ano de 2025, o Mirassol está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, 35 pontos em 20 partidas, tendo 9 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. 3 derrotas em 20 partidas na primeira divisão. É uma campanha muito boa, muito, muito boa. Então, mesmo se não ganhar, empata, né? Algo como foi com o Palmeiras no Allianz, por exemplo. Inclusive, dentro dessa campanha, teve o empate contra o Palmeiras, teve empate contra o São Paulo, venceu o Grêmio lá no Maião por 4-1, venceu o Corinthians por 2-1, venceu o Santos também no Maião por 3-0 com o Neymar em campo, venceu o Vasco por 3-2, venceu a dupla Ceará e Fortaleza lá no Ceará, ganhou dos dois lá, e venceu do Bahia, por exemplo, que é quinto lugar no Campeonato Brasileiro, venceu o Bahia por, quinto não, quarto, venceu o Bahia por 5-1 também no Maião, além de empatar com o Cruzeiro Internacional. Então, é uma campanha excelente até agora, né? Campanha que o Corinthians queria ter, por exemplo. Com certeza, olha, como corintiano, eu acho que qualquer corintiano pode falar isso tranquilamente. Tipo, Exatamente. não é segredo para ninguém a má campanha do Corinthians, apesar dos pesares, mas óbvio. Quem não, com todo respeito, acho que eu estava até vendo uma entrevista com o Luxemburgo, falando que o Corinthians vai ser aquele time de meio de tabela esse campeonato, e isso, com certeza durante mais alguns aninhos. No contexto, né, que nós tínhamos que até se focar um pouco melhor na Copa do Brasil, que é o único Uhum. campeonato que nós vamos poder jogar. Pô, ter a campanha do Mirassol com o futebol que o Corinthians está apresentando, puta, desculpe o termo, mas estaria tranquilíssimo. Sim. E o interessante é que o Mirassol não é que fica, tipo, se defendendo, luta por uma bola. Não, o Mirassol joga bem, meteu 5 no Bahia, sabe? O Bahia que tá no G4 do brasileiro, sabe? Então meteu 3 no Santos. Então não é que fica se defendendo. O Mirassol joga bola, é impressionante. Agora, pra alegria do O Fábio, Bahia é um bom exemplo. Agora, o Santos. o Santos é uma O bagunça, mas de qualquer Santos. forma é o Santos, né? Mas assim, Danilo, nós dois somos rivais do Santos, né, no nível histórico, mas honestamente já perdeu até a graça de tirar sarro do Santos. Tá numa pindaíba nesse campeonato que tá triste, mano, tá triste mesmo. Honestamente, eu acho triste ver o Santos nesse nível. Não, Não não, diria triste, não, mas eu entendo o seu sentimento, né? assim, não tem o gozo da coisa, não tem a graça da gozação. Não querendo desmerecer até a vitória do Mirassol, realmente foi uma grande vitória ganhar de um time como o Santos, mas infelizmente o Santos não tem sido aquele time de futebol que nós vimos nos últimos 20 anos, né? Que nós fomos vimos o Santos revelar Robinho e Diego, depois Paulo Henrique Ganso e o Neymar, e agora está numa situação que, né,
não já, infelizmente, já não é mais o Santos de 20 anos atrás. Pois bem, e agora chegando na parte que o Fábio ansiava desde o início do episódio, vamos falar das curiosidades do estádio e do mascote do Mirassol. O mascote do Mirassol é um leão, um leão bastante simpático, mas é um leão. Ah, o estádio do Mirassol, a cidade, na verdade, de Mirassol, a cidade de Mirassol tem 60 mil habitantes, né? Então é uma cidade bem pequena, e uma das curiosidades é que é a segunda menor cidade da história da primeira divisão brasileira, né? Então, de fato, é algo interessante, porque assim, metade Qual é das. a primeira? Ah, não lembro, eu não anotei na coisa, mas é em Goiás. É um nome Ok. peculiar, é um nome um pouco difícil de decorar, eu não botei no texto, então pronto. É, então metade do estádio metade da cidade cabe dentro do estádio de Mirassol, assim, é um troço bem interessante, assim. É, o estádio foi inaugurado junto com o clube, mas ele passou por uma reforma, uma grande reforma para se tornar o que é hoje em 1983, e daí se tornou o que é hoje graças também à doação de um empresário e prefeito da cidade, né? E, e eu acho que eu esqueci de anotar o nome do sujeito. Mas, pois bem. É, Mas ó, só fazendo um adendo, o Mirassol também, o estádio do Mirassol, não muito tempo atrás, passou por uma grande reforma, uma uhum, modernização, mas sem descaracterizar o estádio, né? exatamente. Modernizou em muitas coisas e eu achei fantástico o que eles fizeram, até porque realmente não perdeu as características de um futebol raiz, de Isso. estádio de futebol de interior tem, coisa que infelizmente tem se tornado algo muito comum, os estádios, quando se modernizam, perdem essa característica. E assim, eles fizeram um trabalho bonitinho, deixaram o estádio, arrumaram a casa, modernizaram sem perder o charme, por Pois assim é. dizer, né? E eu fui pra Mirassol assistir a última rodada do Campeonato Paulista esse ano. Mirassol é longe, né? De São Paulo deu 5 horas de carro. E eu peguei o estádio antes dessa segunda reforma que o Fábio citou agora, né? Então eu não peguei a fachada atual, né? Eu peguei a fachada ainda antiga, que já era bonito, um estádio bonito, bastante agradável, a cidade bastante agradável também e tudo mais. Um povo muito receptivo, uma ótima experiência, foi uma partida muito interessante. Mas agora tá lindo, assim, agora tá um troço absurdo, de fato. Então, e o clube gastou 8 milhões na reforma, né? Então você vê que é um clube organizado, inclusive para conseguir fazer uma reforma dessa, para preparar o clube para sua estreia na série A, né? Daí a curiosidade que o Fábio tá querendo, só aceitou gravar esse podcast por conta disso, esse episódio. A maior goleada da história do estádio foi em 2013, acachapante Mirassol 6, Palmeiras 2. O Palmeiras estava numa draga desgraçada na Série B, né? Tinha sido rebaixado em 2012. E o Mirassol meteu 6 no Campeonato Paulista. 6, assim, coisa impressionante. Naquela época o Palmeiras tomava uma goleada por ano, assim, uma coisa bizarra. Só comentando aqui uma coisa com vocês, em off, eu falei com o Danilo, ele não lembrava disso. Eu mandei para ele, se não me engano, mandei para uma amiga nossa também de faculdade, a Paloma. Aliás, um grande beijo para ela. Um, eu acho que eu mandei, foi logo no dia seguinte, ou, mano, acho que não deu, não, acho que não deu nem minutos que o juiz tinha dado o apito final na partida. Eu mandei para os dois, assim, uma mensagem no WhatsApp. Vocês estão bem? Vocês estão vivos? Do tipo, mano, com o número 6 mesmo. Eu acho que o Danilo, na altura, deve ter me mandado para vários lugares naquele momento. Talvez, É provavelmente. bem provável que eu acho que eu nem esperei o corpo esfriar para mandar a mensagem. Eu acho que foi uma época que eu não sei que eu testei muito a amizade do Danilo, porque realmente eu tirei sarro dele naquela altura. Palmeiras naquela época, só Jesus Cristo. E você vê como o mundo dá voltas, né, meu amigo? O Corinthians estava bem naquela altura, o Palmeiras estava uma droga, e olha onde nós estamos hoje. E onde estaremos daqui a 10 anos também. Haverá um dia, Fábio, onde Palmeiras e Corinthians estarão ambos bem e sempre bem, né? Como essa lá, Barcelona e River. Mas essa época não chegou ainda, mas haverá um dia.
tá sendo muito idealista, mano. Eu quero mais é que o Palmeiras perca, Não, é isso não, não haverá. aí. Eu tô brincando, tô brincando, tô brincando. É aquela coisa, eu também não desejo o mal do meu rival ao ponto de não poder jogar com ele, porque aí perde a graça. Pois é, pois é. Então, pessoal, do Mirassol, a gente fecha o episódio de conteúdo com essa informação do 6-2 contra o Palmeiras, para o episódio acabar com o Fábio sorrindo. E agora a gente vai para as dicas culturais. Eu que puxei a dica, eu vou começar, tá, Fábio? Para você sorrir um tempo mais. Poxa, E daí depois você passa as suas. Eu tô pegando aqui a fonte, né? Eu vou. Eu tenho duas dicas, né? Ambas vão na mesma direção das dicas que eu dei no episódio anterior, que no caso a gente gravou ontem, que a gente vai publicar hoje, inclusive. É, um é em português, né? É um livro, tá? Chama a Invenção da Argentina, que mostra justamente uma parte da história que eu gosto muito, que mostra a formação dos Estados Nacionais, né? E daí tem a formação dos Estados Nacionais na Europa e tem a formação dos Estados Nacionais aqui na América do Sul. Tem algumas diferenças entre cada um, mas eu gosto muito dessa perspectiva de estudar a nação, o Estado atual contemporâneo como uma invenção, né? Como nós podemos. eh, Essa perspectiva histórica é importante para a gente tirar a ideia de que tudo isso é natural, né? Que isso atende ao período histórico em que vivemos, né? Então, a invenção da Argentina mostra justamente isso. O desenvolvimento da Argentina enquanto país independente do que... distanciando do que era, por exemplo, o vice-reinado da Prata e tudo mais. Então, essa é a primeira dica cultural. A segunda dica cultural, eu preciso achar aqui um minutinho. Ontem também eu dei uma dica cultural, Fábio, sobre a Argentina também. Então, essa aqui vai em encontro a essa segunda, sabe? cuidado para não repetir a mesma dica cultural, meu Não, amigo, não, mas porque não é. Mas não é é, a mesma, não. Só é parecida porque é do mesmo assunto, mas elas são livros diferentes. A segunda. Quer falar, Fábio? não, não, Ah, tá. força, já sabe, por favor, diga lá, A manda, segunda é força. outro livro, e daí tem a ver também com futebol, mas é futebol, história e tudo mais, que chama Torcidas Organizadas na América Latina. Gosto muito desse livro também, porque envolve dois assuntos que eu gosto muito: futebol, três assuntos que eu gosto muito: futebol, história e, no caso, torcida organizada. Torcida organizada, ele E usa. América Latina, E América Latina, justamente, são quatro assuntos. Torcida organizada ele usa para ficar mais compreensível, já que o livro é em português e foi publicado no Brasil. Mas aqui ele engloba também barras, né? Que daí é o tipo de torcida organizada que temos em toda a América Espanhola, temos no sul do Brasil também e tal. Então, tá falando de torcida organizada que tem igual tem aqui em São Paulo: Gaviões, Mancha, Independente, Jovem do Santos, blá blá blá. Mas também tá falando de barras bravas, que tem na Argentina, muito comum, né, no Uruguai e tal, no sul do Brasil, etc. Então, é uma dica que envolve esses quatro assuntos que o Fábio falou. Pois bem, Fábio, essas são as minhas duas dicas, né? e não se esqueça que também temos uma barra brava em São Paulo, que é o setor 2 do Juventus, né? Do Pois qual bem, nós já pois bem. estivemos no meio deles, no famigerado setor 2 do estádio da Rua Javari, um dos lugares que, quando eu estiver em São Paulo, com certeza quero voltar, Pois bem. Já porque é uma experiência muito agradável. tivemos também uma barra na torcida do Palmeiras na época do Pacaembu, só que ela foi completamente expulsa do estádio com a elitização, né? Paciência, acontece infelizmente. Mas, enfim, minhas dicas culturais, no caso, será reveja o jogo do Palmeiras e Mirassol, não, brincadeira. Mas se Pode ser, se pode ser. quiserem Não tem ver, problema não, tá certo. vejam. Mas a minha dica cultural, infelizmente, lá vai fugir um pouco do tema futebolístico, até porque realmente não tenho acompanhado muito futebol. Para vocês terem uma ideia, futebol para mim tem se tornado uma coisa meio rara, porque jogos aqui têm sido 1h30 da manhã. Eu faço um esforço, como foi Palmeiras e Corinthians, esse último agora na segunda-feira, que é até 1h da manhã assistindo jogo de futebol, mas eu já tô com uma idade já meio avançada, Não já, é sabe? fácil. Não, e sendo que você tem que trabalhar no dia seguinte de manhã, não é algo que realmente ajude.
Mas, enfim, infelizmente vou fugir um pouco, então, do tema futebolístico para a mídia cultural, e também porque não tenho tido tempo para consumir muita cultura, não pelo menos da maneira como eu gostaria. Então, minha dica cultural vai ser algo que eu vou assistir recentemente, algo que eu assisto há muito, muito, muito tempo na minha vida, e tem dado o que falar, e honestamente não me causa nenhum tipo de estranheza em saber que eles estão causando por aí, né? Assim, só me causa surpresa que tem pessoas que estão surpresas com isso, que é a última temporada do South Park, que está maravilhosa. South Park é um desenho caricato, sarcástico, brutal, às vezes beirando nojento, mas é genial a maneira como eles propõem as temáticas de cada episódio e da maneira como eles põem questões atuais da nossa sociedade como um todo, seja do Brasil, seja. No Brasil não, porque eu não falo do Brasil, óbvio, mas seja dos Estados Unidos ou do mundo. E eles têm apunhalado muito fortemente o governo atual do Donald Trump. Ficou então no primeiro governo do presidente Trump, eles não chegaram a utilizar diretamente uma caracterização direta do presidente dos Estados Unidos, mas sim utilizaram um personagem já canônico do seriado South Park, que é o Mr. Garrison, e eles fizeram que como eles virassem o novo Trump, né, por assim dizer. Só que agora eles estão sendo diretos e retos, eles estão usando o próprio rosto do presidente Donald Trump, e tem sido fantástico, recheados de piadas de quinta série para você que, apesar de ter já crescido, envelhecido, amadurecido, o teu senso de humor repetiu de ano deveras e deveras vezes e continua estagnado na quinta série, como esse que vos fala. Então, essa é a minha dica cultural. Olha, para quem gosta de South Park, sabe o que estou falando, vale muito a pena. Então, eles não perderam a mão de todo em falar mal de tudo e todos. Pois bem, pessoal, então espero que tenham gostado. Nós gostamos bastante de produzir esse episódio. Nosso querido Fafá volta agora na semana do dia 20, 23, 24 por aí. 25, 26, não sei, mas semana do dia 20. E é isso. Isso é a gravação, né? A publicação é a semana seguinte, então. É isso, espero que tenham gostado. E aquela coisa de sempre, né? Primeiro, essa semana ainda, quando o episódio for publicado, com certeza teremos o nosso querido Apoia-se no ar novamente. Então, a gente vai publicar agora em setembro nas redes sociais. Vamos alavancar para todo mundo conseguir chegar e conhecer esse projeto nosso. O novo vídeo ficou infinitamente melhor do que o vídeo antigo, então vocês vão gostar. Então, temos essa nova campanha do Apoia-se. Temos também nosso Instagram, nosso TikTok e nosso YouTube, né? Salvo engano, são essas 3 redes sociais apenas. Se tiver mais, acho que não tem, mas se tiver mais, vocês podem reclamar com o Thiago de Souza, que é ele que comanda isso, né? Então é isso. Beijos, abraços. Tchau, Fábio. Até fim do mês. Adeus, um grande abraço e até o próximo episódio. Até. Beijos.